Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido a você a se colocar na presença de Jesus sacramentado, num sacrário mais perto, para que juntos possamos fazer a comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então vamos dar continuidade ao capítulo 5 de São Mateus, e hoje nós vamos ler os versículos de 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Muito bem. Vemos que nosso Senhor fala sobre uma tal lei, a lei chamada lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Entre os antigos semitas, dos quais procede o povo hebreu, imperava a lei da vingança, ou seja, isto dava lugar a inumeráveis lutas e crimes. Então, se alguém cometesse um crime, o outro tinha o direito, né, de fazer uma coisa pior ainda, né, para se vingar. E aí ficava aquela luta interminável, né? E Jesus então fala dessa lei de Talião, que constituiu naqueles primeiros séculos do povo eleito um avanço ético, social e jurídico notório. Esse avanço consistia em que o castigo não podia ser maior que o delito e que cortava pela raiz toda reiteração punitiva. Então, se a pessoa feriu um ente da minha família, então ele ia lá e feria o ente da família do outro, né? Ou seja, era assim a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E isso
já era então um avanço moral, porque antes dessa lei de Talião imperava a vingança, né? Então, com a lei de Talião, por um lado, ficava satisfeito o sentido da honra dos clãs e famílias. Por outro, cortava-se a interminável cadeia de vinganças. Mas, na moral cristã, no Novo Testamento, como nós acabamos de ouvir nosso Senhor falar, há um avanço definitivo na moral, no que desempenha um papel fundamental o sentido do perdão e a superação do orgulho. Como nós vemos Jesus falando, olha, se alguém te dá um tapa na sua face, oferece a outra. Se alguém te pede emprestado a sua túnica, ou seja, não peça de volta. Se alguém quer que você caminhe 1 quilômetro, caminhe 2. Mas vamos analisar um pouquinho mais o que nosso Senhor queria dizer. Jesus, neste evangelho que nós ouvimos, está nos dizendo literalmente que devemos dar o outro lado da face. Bem, se nós virmos o episódio em que ele sofre um interrogatório por parte dos príncipes, dos sacerdotes, no início da sua paixão, nós vamos ver que Jesus não reagiu desse modo, né? Quando então ele responde a os sumos sacerdotes e os guardas, né, dão um tapa no rosto de nosso Senhor. Vamos verificar essa passagem. Está em João 18, versículos de 22 e 23. Muito bem, então vamos pegar aqui um pouquinho antes, quando começa o diálogo. Versículo 19. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei, e eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? E responde Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal, mas se falei bem, por que me bates? Então, Jesus questiona a ação daquele homem, ou seja, de uma forma mansa. Jesus ali reclama a justiça. Então, nós vemos que Jesus aqui quer nos ensinar, sobretudo, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal
com o bem. Assim como nos ensina São Paulo na carta aos Romanos, quando ele nos diz: a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. E ele termina: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, aqui que Jesus quer nos dizer, ou seja, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal na abundância de bem. E aqui nós vemos essa ação de nosso Senhor Jesus muito clara, quando, por exemplo, quando Jesus está sendo preso e Pedro, com um golpe de espada, arranca a orelha de um dos soldados do templo, né? E Jesus não permite aquele mal. Ou seja, ele não responde o mal com o mal. As pessoas estavam, aqueles guardas do templo estavam agredindo Jesus, né? E aí Pedro decidiu também agredi-los, mas Jesus não quis responder dessa forma, né? Apesar de ser justo a defesa, ou quando Jesus, no alto da cruz também, surpreende com o bem diante do mal que ele havia recebido. E como Jesus faz isso? Jesus pede o perdão dos pecados daqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos Jesus praticar aquilo que ele está ensinando para nós. E é isso que devemos fomentar, ou seja, não se deixar levar pelo mal, mas vencer o mal através do bem. Me recordo uma vez, quando São José Maria Escrivá, logo depois da guerra civil que houve na Espanha, no início da década de 30, e ele estava então para pegar um táxi e entrou dentro daquele táxi. Como ainda estava aflorada as posições, né? Então aquele guarda, ele seguia então a ideologia daqueles que perseguiram sobretudo a igreja. Porque naquele tempo, na Espanha, né, se perseguiram os sacerdotes, bispos, e muitos foram mortos, né? E São José Maria, dentro daquele táxi, percebeu o silêncio daquele taxista, que não falava absolutamente nada, né? E ele estava vestido com a sua batina e, portanto, se identificava como padre. Então, de repente, ele solta uma pergunta e diz: você estava aqui em Madrid na guerra? E o padre disse: sim, estava. E o taxista respondeu: que pena que não foi morto. Ou seja, uma resposta bem agressiva, né? Ficou claro ali o ódio daquele homem pelo sacerdote, pelo padre, né? Pelo fato de ser padre. E São José Maria não respondeu absolutamente nada, né? E depois, quando passou algum tempo, já estava para descer,
São José Maria então viu quanto tinha dado a corrida e pagou a corrida e deu um dinheiro a mais. E perguntou para aquele homem assim: você tem filhos? E o homem disse: sim, tenho filho sim. E o padre disse: então, pegue esse troco aqui e compra uns doces para os seus filhos, né? E saiu do carro. Ou seja, foi exatamente o que ele fez: surpreender com o bem. Não deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com abundância de bem. E isso é preocupar-se com as almas, com a conversão. Ou seja, se o padre tivesse dado uma resposta atravessada para aquele homem, as coisas poderiam ter ficado na mesma. Mas surpreender com o bem pode ter curado o coração daquele homem que estava cheio de ódio. Então, ou seja, que de fato possamos ser tocados por esta palavra. E, na verdade, é isto que vai nos identificar como cristãos. As atitudes que surpreendem. E é claro que não há uma fórmula para isso. Não há uma resposta para as atitudes. Mas quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós somos então movidos por Ele. E é o próprio Espírito Santo que vai colocar as palavras na nossa boca, no nosso coração, e é o Espírito Santo que vai suscitar uma atitude que então fará com que as pessoas se surpreendam diante do mal que alguém pode deixar para nós ou nos fazer. Então, que a exemplo de nosso Senhor Jesus, dos santos, poderíamos citar de tantos e tantos santos que souberam imitar o Cristo, ou seja, pagando o mal com o bem, que essa também seja a nossa identificação. Ou seja, talvez quando alguém, por exemplo, fizer alguma coisa conosco no trânsito, né, seja e acabar nos xingando, não dá o mesmo troco, né? Mas seja pedir desculpas, etc, né? Se alguém não é capaz de sorrir para nós num atendimento de balcão, etc, não vamos fazer cara fechadas, vamos rir, vamos sorrir, vamos tratá-los com bom humor, com amor, com carinho, né? Ou seja, não se deixar levar pelo mal, não se deixar. Então, nessas pequenas coisas, também dentro de casa, às vezes não se deixar levar pelo mau humor, né, da esposa, do esposo, né? Às vezes o filho que responde mal o pai, sabe, corrigir, mas não responder com mal, não dar a mesma moeda, não sermos como, ou seja, aqueles que não conheciam Cristo, que ainda viviam na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Às vezes nós vemos nós mesmos pensando assim: ah, fulano fez isso comigo, vou dar o troco. Pisou no meu pé, vou pisar no pé dele também. Não, isso não é cristão. Isso não é cristão. Não foi isso que nosso Senhor nos ensinou. Peçamos então essa graça por intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, e dos santos, para que nos ajudem então
a imitar o Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia nesse tempo de meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que essa mensagem divina chegue a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.